Hum. Olá, meus irmãos, boa tarde a todos. Estamos juntos aqui na Tiabá, todos nós, né? Tiabá, eu, vocês que estão começando a acessar via Facebook. E damos graças ao Senhor por mais esses momentos de comunhão, né? De encontros em nome de Jesus, né? Então, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. A conexão está meio fraca, a rede é 3G. Espero que fique gravado para depois a gente poder compartilhar. Peguei o outro que quando menos esperar ele aparece. É. Tá bom? Tá. Tá escuro. Tá bom, Tiabá, tá bom. Acho que melhorou. Tá melhor. Uhum. Mas que coisa. Que engraçado. Tem hora que a gente... Ninguém aqui, eu tô sozinha. A gente acaba, às vezes, deixando em algum lugar, né? Que eu não tô acostumada, mas depois aparece. Então a gente está aqui. E aqui fazer um oi para a turma aqui, que a gente sempre grava, né? Olá, Tiabá tá aí. Tudo bem? E é uma bênção, né, Tiabá? Podemos continuar, assim, naquilo que vem do Senhor, né? Ouvindo aqui um pouco dos seus testemunhos, a gente tem procurado, todos nós, vamos assim, nos conformarmos com Cristo, né? Como diz a palavra, não toma a forma do mundo, né? Mas nos conformar, deixarmos nos moldar assim pelo Senhor. E aceitar, né, todas as circunstâncias, né? Porque são batalhas intensas, né? Isso é normal, claro, a gente sente, a gente se desabafa, né? Mas faz parte, né? Sim. Você sabe tudo que tem uma razão, né? Essa é verdade. Tudo tem mesmo. A razão das coisas, essa é uma palavra bem importante, porque é a palavra para Cristo, né? A razão de tudo é Cristo. É Cristo. Então, a gente tem uma revelação sobre isso aí na palavra, senão a gente ficava procurando uma razão fora de Cristo. Não. E aí fica uma interpretação de cada um para as coisas, e é onde as pessoas assim vão se perdendo, né? Porque quando você dá razão para uma coisa que não é a razão verdadeira, então você, além de você errar, você não entende direito nada, né? E realmente há uma razão, e a razão de tudo é Cristo. É Cristo. E a aceitação também, né? Sim. Porque eu acho que todas as coisas, né, contribuem para o bem daqueles que amam a Ele, né, que temem a Ele. Então, verdade. eu tenho esse versículo como meta, ou como... Sim, bem guardado no teu coração, né? Porque ele que sabe realmente todas as coisas, né? É o que a gente pensa que é melhor para a gente. Então, é confiar nele e deixar que ele... Continue agindo, conduzindo, né? Conduzindo. É mesmo. Essa certeza aí, graças a ele eu tenho. Amém, Tiabá, amém. A gente sabe... Não é por mérito, né? Pela graça dele mesmo. Sim, amém, amém. É verdade, é verdade. A gente tem sido lidos pelo Senhor, né? Pela palavra, como a gente tem comentado aqui, quando o Senhor olha para nós, né? E nos acalma, nos guarda, nos conduz. E uma das, talvez assim, das partes mais grandiosas e sublimes que a gente observa na revelação do Senhor é, de fato, a revelação dele mesmo como ressuscitado, né? Paulo chegou ao ponto de dizer em Coríntios que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, quer dizer, não existe fé.
Então a fé, ela só existe por causa da ressurreição, né? E a ressurreição, então, se torna um momento de revelação, né? Quando a gente tem sido alcançados aqui pela própria palavra que, vamos dizer assim, coloca alguns momentos pós-crucificação, já ressurreto, Jesus ressurreto, e ele vai ficando com os seus discípulos por 40 dias. E esse tempo que ele fica por 40 dias com eles é um pastoreio no jeito que a gente deve seguir até o dia de encontrar com ele, né? Então, Jesus ressurreto fala com a gente, pessoas que a partir da sua ressurreição a gente passa a ter também condições, por causa dele mesmo, de ouvi-lo ressurreto e de segui-lo e de trabalhar aquelas palavras pelo Espírito dentro do nosso coração, a ponto de que a gente vá sendo conduzido por ele na sua ressurreição e nós em Cristo ressurretos também. De alguma forma, vamos sublime, na morte de Cristo na cruz, nós morremos com ele. Como Paulo chega ao ponto de dizer, eu já estou crucificado com Cristo, né? E nós então morremos com ele na sua morte e ressuscitamos com ele, sendo ele o primogênito, né? O primeiro, depois nós todos. Esse tipo de vida foi assim impressionante, porque aqui no capítulo 28 de Mateus, um dos textos que a gente tem pensado nesses dias, até eu trouxe aqui várias palavras, depois para Tia Abá dar uma lida, mas Mateus 28, quando acontece a ressurreição, né? E uma das coisas que a gente tem pensado nessa palavra do Senhor, né, é que diz aqui, um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou sobre ela, né? E assim, com essa, vamos dizer assim, chamada que Deus faz para que o anjo venha aqui na terra, é um momento tão impressionante, porque o anjo do Senhor sai do céu, todos os encontros de ser humano com anjos, eles quase morrem. Os homens são impactados de uma forma, só não morrem porque Deus, na sua misericórdia, não deixa morrer. Mas aqui não foi diferente. Quando esses anjos vieram, eles receberam a ordem de Deus assim, vocês vão, removam a pedra do túmulo, né, e falem com os discípulos do Senhor algumas palavras assim, tal, tal e tal. Aí eles falaram. Nessa descida, nesse ato dos anjos, que foi bem simples, assim, bem pouquinho tempo, eles foram ao encontro ali da pedra, remover a pedra, só que tinha uma guarnição do exército romano, um grupo de soldados fortemente armados e preparados para a guerra mesmo, né? A gente estava falando agora há pouco de soldados preparados para a guerra, e eles ali preparados, os homens duros, de enfrentar mesmo exércitos inimigos, tomando conta do túmulo. Diante dos anjos, diz o texto que eles caíram no chão, apavorados como mortos. Então, é uma coisa impressionante de ler, de ver esse relato, né? Como que aquela guarnição de soldados cai no chão como mortos? Agora, o que mais impressiona é que aquelas mulheres simples, que não tinham espada, não tinham armadura, não tinham treinamento militar, não desmaiaram. Elas não desmaiaram. Elas simplesmente olharam aqueles anjos, né? E o anjo foi até elas e disse assim, não temais. Quer dizer, essa palavra no grego, ela é mais rica. Tem 3 palavras, em português tem 2. Mas, embora esteja implícito em português, mas em grego, quando elas ouviram, a forma como elas ouviram era 3 palavras, que é assim, vós, ele tá falando, o anjo fala diretamente a elas assim, vós
não deveis temer o que o mundo teme. Vós não deveis temer o que o mundo teme. Vós não sois iguais àqueles homens. Vós não sois iguais mais do mundo. Vós não sois do mundo. Não devem temer. Vocês não têm nada a temer. Né? O que de fato né? é um privilégio, é uma dádiva, né? É uma bênção, é dada a nós, assim, o povo santo do Senhor. Então, há um contraste muito grande aqui entre a mentalidade de uma pessoa do mundo e a mentalidade de uma pessoa de Deus. Dentro do coração daqueles homens, era algo absolutamente assim, assustador. E para nós é absolutamente maravilhoso. Né? Isso aqui parece um pouco com a volta de Cristo. Vamos supor, é um pequeno momento da volta de Cristo. Isso aqui. Diz o Senhor que quando Ele vier, aí os anjos não vão ficar assim só falando com os crentes. Aí vai ser mundialmente visto o Senhor. Todo olho verá. E todo joelho se dobrará. Aí, esse momento aqui, que diz assim que eles caíram como mortos, Apocalipse chega a ponto de dizer que os grandes e poderosos da terra vão querer entrar nas montanhas, se esconder de Jesus. Mas não vai dar, né? Mas aqueles que são do Senhor, os anjos vão estar passando sobre a terra e levando a gente no arrebatamento para o Senhor. Né? Então é um contato tão amoroso de buscar os que são do Senhor, levando para Ele. Né? Então esse momento aqui é como se fosse uma profecia da vinda do Senhor também. Né? E desse Marcos 23. Marcos 28. 28, né? Aí os anjos dizem assim, né? Eu sei que buscais Jesus. Que maravilha. O coração das pessoas, assim, dos discípulos de Jesus, no caso elas vinham trazendo aqueles perfumes para passar no cadáver, no morto, né? Que era um costume. Então elas queriam chegar lá no túmulo e ver se conseguia passar aqueles perfumes, as especiarias da morte. Quando elas veem os anjos, e quando elas veem aquilo tudo acontecendo ali, elas nem se lembraram mais dos enfeites da morte. E isso é outro ensino que a gente tem aqui, muito importante. Quer dizer, até eles chegam assim para elas e falam, venham aqui e olhem para dentro e vejam, ele não está mais lá. Não está. Né? Então, ele ressuscitou como havia dito, vinde ver onde ele jazia. Então, ele ressuscitou. Todo aquele aparato, ou todas aquelas ideias que os próprios discípulos tinham e que podem tomar conta dos discípulos, como tomou conta delas, os anjos foram lá para avisar, gente, não tem mais lugar essas coisas. Por isso que sempre a gente tenta falar com os irmãos todos, em toda parte, que aquilo que não é Cristo não deve ser visto, não deve ser olhado, não deve ser enfeitado, não deve ser crido, não deve ser nada, não deve estar no teu coração. O que não é Cristo, quer dizer, você está indo em busca de um Cristo morto. O que é um Cristo morto que precisa ser enfeitado? É tudo aquilo que não é Cristo, embora seja no túmulo de Cristo, não é Cristo. Né? Quer dizer, qualquer aparato que não, como a gente fala assim, ou religiões, os judeus fizeram isso. Nunca Deus construiu o judaísmo. Esse estudo que a gente tem hoje, chamado judaísmo, né? Ele nunca existiu na época de Jesus. Era o povo judeu que não conhecia mais o Senhor. Né? Então, o cristianismo é a mesma coisa. Nunca Jesus formou um cristianismo. Ele formou o seu corpo. E o seu corpo é formado por nós. Como os anjos disseram assim, vão, ele fala assim, e depois depressa, falem com os discípulos. Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Mateus 28. Quer dizer,
Se fosse alguma coisa importante em Jerusalém... Mateus não, Marcos. Aqui é Mateus, ó. Marcos. É Mateus 28, né? Aqui nessa parte da ressurreição, né? Daí ele fala assim, não é para ir para Jerusalém, não é para ir para o templo dos judeus, não é para ir para lugar algum, vocês vão para Galiléia. Por quê que Jesus foi para Galiléia? Essa é uma pergunta importante, porque aqui está relatando que ele foi para Galiléia, e ali o vereis. Quer dizer, quando a gente lê isso, na mesma hora, na nossa mente, vamos dizer, o Espírito Santo quer conduzir a nossa mente para o primeiro milagre que Jesus fez na sua início do ministério. O primeiro milagre foi justamente na Galiléia, em Caná da Galiléia. Esse milagre, chamado dentro de um casamento, da transformação da água em vinho, foi o primeiro sinal. O que significa isso? A gente falou isso uma vez, alguns meses atrás. Quando Jesus vai naquele casamento e ele toma a frente do próprio noivo e da noiva e faz acontecer a transformação da água em vinho, ele tá tomando o lugar do noivo e mostrando que, de fato, ele está começando todo o processo do casamento entre ele e nós. Então, lá em Caná da Galiléia, é o início da festa de casamento entre Cristo e nós. E ele está lembrando eles aqui, os anjos estão lembrando, vão até ele mesmo. Aí, lembrem que lá foi a festa do casamento entre ele e vocês. Lembra que a relação não acabou, ele não divorciou, ele não abortou, agora ele vai falar com vocês. Né? Há um casamento estabelecido, lembrem que foi lá. Lembra do primeiro amor, né? Quando o Apocalipse diz assim nas cartas, tenho porém contra vós que abandonaste o primeiro amor. Isso é uma das falas, vamos dizer assim, da agonia do noivo. Foi Jesus que falou isso. Em ver os seus, deixando ele e cuidando de uma quantidade de coisas no mundo religioso, que estava começando já a acontecer pelo ano 100, eles estavam alterando a relação com Cristo com a relação paroquial, vamos dizer assim, do tipo de vontades particulares de cada um dos grupos que existiam. E lá pelo ano 250 começou a tomar forma do que hoje é esse cristianismo que existe. E no ano 313 vem o Constantino e faz acontecer oficialmente o início das paróquias, que depois se chamaram eclésias, que é chamado hoje de igrejas, né? E que hoje ainda tem as denominações, e hoje ainda tem os grupos diversos. Então, todo esse aparato são tratados, às vezes, pelos crentes, eles vão atrás de tudo isso, levando as especiarias da morte, os perfumes, cuidando de tudo isso, né? E o Senhor está muito cuidadosamente chamando aqui que nossos olhos não devem se desviar nunca dele. Os anjos dizem assim, vão para Galiléia, não tem nada com Jerusalém, não tem nada com Samaria. Jesus falou isso uma vez para a mulher samaritana. Nem Jerusalém, nem Samaria. Onde? Em espírito. Vão, ali o vereis, né? Ali o vereis, quer dizer, a Cristo. E então, esse tempo que começa a acontecer, essas revelações, são tão preciosas porque revelam para nós, de fato, o tipo de vida que vai seguir os cristãos até quando Jesus voltar, né? Que é essa caminhada num mundo desvinculado de qualquer religiosidade. Mas é o campo, é o mundo. Galiléia dos gentios. Não tem a aparência de Jerusalém, não tem a religiosidade de Samaria, mas tem a configuração de uma Galiléia, né, onde começou os atos de Cristo, o casamento se dá entre ele e nós, e ali é chamado de Galiléia dos gentios, quer dizer, todo o mundo. O campo é o mundo. Né? Então, isso tudo está revelado para que a gente continue
seguindo no Senhor até o dia que Ele venha, né, Tiabá? E é isso, eu queria compartilhar contigo. Ali tem escrito várias coisas sobre essas ideias todas, de Mateus 28, e nesses tempos, esse mês inteiro, a gente está dentro de Mateus 28, pensando sobre isso, né? E como que tem sido o Senhor cuidadoso em nos alcançar, como a eles aqui, para que eles fossem direcionados para Ele mesmo, né? Quer dizer, não tem mais nada da morte. Então, quando eles, até João, tem um outro, João 19, diz assim que quando eles entraram lá no túmulo, os lençóis que cobriam Jesus estavam um pouco do lençol que cobria a parte do corpo assim em cima, e a parte da cabeça estava dobrado direitinho na parte da cabeceira. Né? Então, é um detalhe extremamente importante que a gente tem ali, quando João olha para isso e creu, porque esse jeito de falar no versículo, que estava dobrado lá direitinho, é uma cultura judaica, um costume judeu antigo dos hebreus, que quando tinha um visitante assim, eu vim aqui na tua casa, né? Aí tinha, como de costume naqueles tempos, dar uns, guardanapos grandões, uns guardanapos grandões. Então a gente punha no colo, ou punha aqui assim, era uns costume antigo que tinha, né? Aí a pessoa, quando terminava de tomar alguma coisa que tinha à mesa, tinha dois jeitos de terminar aquela hora. Ou ele pegava o guardanapo, se limpava assim e tal, a mão e tal. Aí ele embolava e deixava aqui no canto. Isso era um jeito. O outro jeito normal que acontecia lá, era ele terminava, enxugava assim, limpava a barba, que não tinha barba, né? Limpava a mão e tal, sei o quê. Aí ele pegava o guardanapo, dobrava direitinho e punha aqui. Era dois jeitos diferentes. Quem fazia assim, era como se ele estivesse dizendo assim, eu sou um visitante, passei por aqui e nunca mais vou voltar aqui. Era assim, era normal acontecer isso. Mas tinha alguns visitantes que dobravam, e ele estava dizendo para o dono da casa e para as pessoas da casa, esse modo de fazer, assim, eu sou uma pessoa que estou passando por aqui, mas eu fui tão bem recebido aqui, tão bem acolhido aqui, que eu vim aqui dessa vez e vou voltar sempre, nunca mais vou deixar vocês. Isso é o jeito que o que estava na cabeça de Jesus, ele dobrou assim. A palavra grega é aquilo que foi guardado e dobrado cuidadosamente num lugar. Né? É a informação dele, né? Que Jesus está dizendo, eu amo vocês e eu vou voltar para vocês. Né? Então é uma promessa que está nisso. Né? Você vê, ele ressuscita, a gente tem esse contato com ele tão intenso e que deve marcar a nossa vida até o dia dele voltar. Até a chamada, né, Tiabá? E nesse cuidado prometido, que ele nunca vai nos deixar. Né? Então, é isso aí, né, Tiabá? Queria compartilhar. Segurança, é uma segurança maravilhosa. A gente fica tranquilo, realmente, fica... guardado, uma né? paz, né? Fica tranquilo. É uma guarda, né, Tiabá? É uma guarda sabe sublime. Que tem alguém por nós, né? É verdade. Bom, muito importante, né? Um alguém muito importante. Esse alguém ou alguém, né, Tiabá? É ou alguém, o eterno, assim. Que alguém. Falou, eu estou conduzindo vocês são meus, amados. Por meu sangue e meu corpo vocês foram feitos. Então, aí tem a ceia, né, que a gente vai celebrar agora, que é bem assim, ele faz mostrar aqui, quando ele diz assim, que ele pegou o pão e... tá bom, Tiabá, pega lá. Que é nós, o pão somos nós. O pão somos nós. Tem um lugar em Corinto que Paulo fala que nós somos o pão. Então, Jesus está celebrando nós e ele, né, Tiabá? Graça e paz, queridos irmãos. Nós estamos aqui juntos, lá está Tiabá pegando os cálices para a gente celebrar a ceia do Senhor. Ela está ali atrás. Daqui a pouco ela volta, né?
E é uma bênção nós podemos estarmos juntos e continuarmos celebrando. Olha lá, Tia Bá chegando aí, trazendo os cálices. O pano. Você vai ficar preocupado quando derrama? Tá vendo, Tia Bá? Ó, você pode pegar assim e fazer assim. Ou você pode fazer assim. Você ao voltar. Né, Tia Bá? Ó, bem direitinho. Aí eu tenho que dobrar bonitinho. Eu mesmo, né? Eu sou o visitante, né? É? Aí o visitante é que dobra assim, ó. É? Aí eu deixo aqui. Foi assim que Jesus fez. Uhum. Lá com... Então a ceia é isso mesmo. Ele falou, entendam como eu amo vocês. É. Olha, vocês... tem coisas, costumes, talvez ainda tenha alguns. Por exemplo, a aliança, né? Ainda é um costume. Ainda é. Falar em aliança... Não vamos interromper isso, Sim. depois eu falo. Vamos celebrar, né, Tia Bá? Essa hora é sagrada. Amém. A gente vai celebrar e... deixa eu pôr isso aqui, então, assim, porque aí a gente tem um paninho, Põe o copo né? mais Caso aconteça, né? Porque sempre derrama um pouquinho. Não, derrama, É uma luta. Assim, hoje eu achei um melhor, assim, ó, vamos ver, não sei. Cai do mesmo jeito. Não faz mal, não se preocupa. É uma luta, mas bem. Não faz mal, deixa aí. Deixa o pano, deixa tudo aí. Tá certo, Tia Bá. Bom, queridos irmãos, né, também que estão em todos os lugares, a gente está vendo Jesus pegar o pão. Tem um pão aqui. Nancy preparou. Nancy até não veio, que ela está meio resfriada, sabe, Tia Bá? Eu até fiquei de marcar um lanche, mas eu não sei se eu soube, eu tive visita. Teve visita? Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Então, gente, Jesus, ao pegar o pão, ele está cuidadosamente também mostrando para nós que o pão somos nós. Ele é o pão da vida. O pão da vida que é repartido. O pão da vida repartido é um monte de pão, que é o mesmo pão. Então, a ceia do Senhor, quando a gente celebra com o pão, nós estamos celebrando o casamento de Cristo conosco. Esse um único ser que nós somos com Ele. O vinho é o sangue dele que corre em nós, que nos deu vida, né? Então, Jesus pegou o pão e falou assim: comam, isto é o meu corpo. Então, como ele ensinou, vamos fazer, né, Tia Bá? Então, Senhor, nós, juntos aqui, em Teu santo nome, também o Senhor estava ali junto com os queridos irmãos, desde o início da Tua ressurreição e até quando o Senhor voltar, nós estaremos celebrando o Senhor nessa comunhão, nessa relação de casamento mesmo contigo, que ninguém pode separar. Então, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui, e também os irmãos que estão em tantos lugares, juntos conosco, celebrando, Senhor. Amém. Abençoa nossas famílias, abençoa o Teu povo, Senhor, e amanhã é o dia da Tua vinda. Então, nós estamos vivendo esse último dia e ajuda-nos sempre a Te amar, a desfrutar desse Teu amor, assim, cada vez, Senhor, cada dia mais. Amém. Obrigado por Tuas palavras, Tua promessa de amor. Estamos aqui louvando o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Jesus pegou também o cálice e disse isso. Ele falou: olha, vocês devem beber, porque o meu sangue, né, a nova aliança, o Novo Testamento, ele é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que nesta hora em diante eu não beberei com vocês, não estarei bebendo com vocês, mas há de chegar aquele dia em que eu hei de beber de novo o vinho novo
convosco no reino de meu Pai. Então, o Senhor nos ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos juntos. O Senhor conosco, nos guiando, nos guardando. Obrigado, Senhor, pelo lar no céu. Obrigado por Ti, Senhor. Nós estamos juntos aqui, Tiabá e Teu servo. Entregamos-nos em Tuas mãos, junto com todos os irmãos, e Te louvamos mais uma vez. Podemos Te celebrar e celebrar o dia que o Senhor vai voltar também. Então nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, né, Tiabá, estamos aqui firmes. Deus nos abençoe aí na continuação. Vamos fazer um tchau para a turma. Tchau. Tchau, queridos. Saúde para todos, que é o principal. Amém, amém. Deus abençoe meus irmãos. Qualquer coisa a gente vai se falando. Deus abençoe todos. Deixa eu desligar então.